Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Amém. Nós queremos louvar o Senhor por essa noite tão rica, tão bem abençoada pela presença do Senhor. E nós vamos dar continuidade a uns temas que foram propostos. E na ocasião vamos estar abordando mais um pouco sobre a paternidade segundo a Bíblia, né? Nós vamos olhar dentro de uma perspectiva reformada, vamos ver como os reformadores eles viam esse assunto tão relevante. Reformadores que trouxeram suas contribuições e a gente vai olhar sobre essa perspectiva, tá bom? Irmãos, queremos conhecer nessa noite os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita hoje? Temos aqui uma jovem senhora, um amigo de Elisafã, temos uma família ali atrás também, né? Amém. Tem mais alguém? Os demais são de casa. Vamos receber em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. Meus irmãos, o texto que nós lemos foi Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, pois Ele nos predestinou de acordo com a sua vontade para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ou diante dEle em amor. E a gente vai observar, dentro de uma perspectiva reformada, como eles viam, de fato, essa ideia de paternidade segundo a Bíblia, né, que é um tema muito atual também para a igreja cristã evangélica, né? Então, vou dividir em duas sessões, como eu falei para vocês, né? Tanto a paternidade divina, o Deus que nos criou, de acordo com Efésios, capítulo 1, verso 4, João, capítulo 1, verso 3, tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito seria feito se não fosse segundo a sua vontade. E a gente observa que, dentro desta perspectiva vocacional reformada, os reformadores veem a paternidade, de acordo com a palavra, como uma vocação sagrada que está enraizada na aliança. E quando eu estava estudando esse assunto, percebi que é algo muito, muito sério diante da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós observamos que fomos vocacionados para quê? Para que nós possamos compreender a aliança que Deus ele fez conosco, voltada para a sua própria glória. E nesta perspectiva, isso deve desembocar, ou aplicar, ou atingir na área familiar. O sentido aqui é baseado na doutrina da soberania de Deus, na responsabilidade mordômica. Deus nos chamou para refletir o caráter dele a partir da perspectiva divina e aplicada aos nossos filhos e familiares. Diante disso, meus irmãos, a gente observa que a paternidade, ela tem como fundamento, ela tem como o modelo o próprio Cristo. Cristo nos chamou. E como os irmãos cantaram aqui nessa noite, esse chamado foi antes da feitura do mundo, a gente chama isso de conselho eterno, como os irmãos sabem, e dentro dessa perspectiva, Deus ele é a fonte, Deus ele é o modelo supremo da paternidade. Quando a gente observa a paternidade divina, olhando o campo soberano, a gente olha um Deus que nos chamou em amor, justiça providencial. Isso se revela de duas formas. E quais são elas? Essa paternidade, eu vou chamar de criacional. Deus, ele cria a própria fundação do mundo, ele cria o mundo, mas também ele nos cria para cumprir ou compreender o seu propósito. E dentro dessa linhagem, a gente vai observar que o Senhor nos fez. De acordo com Deuteronômio, capítulo 32, verso 6, Deus nos fez, Deus nos estabeleceu. Para quê? Para o louvor da sua própria glória. E olhando Atos, capítulo de número 17, versículo 28,
Lucas vai registrar e vai dizer: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração ou criação. Dentro desse ponto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai usar o próprio contexto e vai usar alguns filósofos gregos do seu tempo. Para quê? Para fundamentar uma verdade. E que verdade é esta? Que Paulo está argumentando. É que Deus é o Criador da humanidade. Por isso que ele vai dizer, pois, Efésios capítulo 2, versículo 10, pois nós somos feituras suas, criados segundo Deus, desde a fundação do mundo, para que andássemos segundo as boas obras. O sentido de Efésios 2:10, nós somos o poema de Deus. A expressão grega poema, somos criação. Deus nos criou para que nós pudéssemos refletir o caráter, a sua glória e que tudo fosse baseado nele. Meus irmãos, Deus nos criou com um propósito. E o propósito é cumprir de fato aquilo que o Senhor, Ele vai dimensionar como algo sendo centrado. E o sentimento aqui de Deus nos criar é o Senhor nos adotando como seus filhos. Por isso que quando a gente observa João 1,12, quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer aqui na perspectiva é crer para a salvação. Quando nós cremos na criação, quando nós olhamos para os céus, de acordo com os Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus, o fundamento anuncia as obras de suas mãos. A gente olha o salmista dizendo que um dia vai discursando ao outro, um dia vai transicionando o outro. Isso a gente deve olhar a grandeza de Deus na criação, e dentro da criação o Senhor também lhe chamou, lhe criou para quê? Para cumprir todos os propósitos estabelecidos. E é aqui que Paulo diz, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de filho que clama, Abba, Pai. Deus não faz acepção de pessoas, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Meus irmãos, temos um princípio-chave aqui. E o princípio-chave é a relação de Deus para com os seus filhos. Deus nos criou, e Ele, além de nos criar, Ele se relaciona conosco. E dentro dessa relação soberana é o próprio Deus que está comprometido com sua aliança. O Deus que nos criou soberanamente, em amor. Deus agora, Ele se revela dentro de uma perspectiva de cuidado. E qual é o cuidado de Deus aqui? Por exemplo, quando Ele olha para a sua criação, quando Ele olha como Pai, como Ele olha como Senhor, então Ele, vez por outra, vai nos disciplinar para forjar em nós o seu caráter e santidade. Por isto, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, o autor vai dizer, porque o Senhor disciplina aquele a quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. O sentido aqui é de um pai que se relaciona conosco e que não quer ver o mal dos seus filhos. Por isso que eu digo, meus irmãos, vez por outra, Deus vai corrigir rotas do nosso coração. Vez por outra, Deus Ele vai nos reconduzir de acordo com o seu propósito. Nem que para isso Ele tenha que nos castigar. Aqui eu chamo de princípio relacional. Qual pai que vendo seus filhos em apuro vai o deixar se perder? Nenhum.
E o sentido que nós observamos a paternidade divina, ela é transicional, porque quando eu olho a paternidade humana agora, eu vejo Deus, Ele nos vocacionando e nos dando papéis de responsabilidade. E aqui, irmãos, nós temos que olhar para a aliança. O sentimento aqui, dentro dessa perspectiva aliançal, é o pai que é chamado para quê? Novamente, olhar, refletir o caráter de Deus, aplicado agora onde? Na família. E é nesta perspectiva que o Senhor nos chamou como líderes espirituais, sacerdote dos nossos lares, provedor, protetor, ensinador, intercessor. E esta é a função que deve ser inserida na ordem pela qual Deus estabeleceu na aliança familiar. E quarta-feira a gente discutiu só esse primeiro slide, que eu estou fazendo de uma forma diferente, e vimos que há uma relevância muito grande. Deus chamando os homens que estavam aqui naquele dia, né? Graças a Deus, ninguém bateu em mim, viu, Júlia? Foi tudo tranquilo. E o tema quem escolheu foi a irmã Júlia aí, né? Então, assim, Deus nos chamou como homens. Para quê? Para refletir o caráter de Deus. Deus nos chamou como homens para quê? Para sermos os provedores dos nossos lares, protetor, ensinador e intercessor. Quando nós quebramos esses princípios, nós pecamos contra Deus, nós fraquejamos contra Deus. Por isso que nós, quanto homens que somos, chamados por Deus, sacerdotes dos nossos lares, temos que, além de ensinar, proteger, prover, interceder, ensinar, tudo isso baseado na aliança. Aí vem uma pergunta retórica: Deus lhe chamou homens ou não chamou? Eu tenho convicção do chamado de Deus. E isto deve refletir esses princípios de provisão, de proteção, de ensinos. Então, cabe ao homem assumir esta responsabilidade. O sentido aqui é o homem sendo o líder do seu lar. Porque há inversões de valores. E aqui eu peço que os irmãos me compreendam. Não estou sendo machista na exposição, mas o que eu estou olhando é dentro da perspectiva bíblica, Deus chamando homens para quê? Para darem continuidade ao reflexo do caráter de Deus, e isso aplicado na família. Quando nós, como homens, deixamos de prover, ensinar, interceder, nós estamos falhando com Deus. E isso, irmãos, é muito sério. Porque quando a gente olha o papel do homem como o líder, ele é visto como um pai que é reconhecido, ele é o cabeça da família. A responsabilidade dele é primária de quê? De guiar todos os membros à fé e ao temor do Senhor. O nosso papel é árduo, pois nós temos que olhar o que a confissão de fé de Westminster, capítulo 7, versículo 3, a confissão vai dizer assim: afirmar que a aliança da graça foi estabelecida com Cristo como segundo Adão, e nele com todos os eleitos, com a sua descendência. A adoção é uma bênção que inclui toda a família do crente. As promessas de Deus se estendem aos filhos e netos dos fiéis, como parte da fidelidade da aliança. Também ensina que a disciplina de Deus com seus filhos é um sinal da sua paternidade. Ela não é castigo com raiva, mas um meio de guiá-los, purificá-los, conduzi-los em santificação, para que eles participem da santidade. Olha o que a confissão de fé de Westminster diz: que a base da liderança espiritual, ela tem a ver com disciplina. O pai, ele tem que disciplinar
não com raiva, mas o ponto de equilíbrio para quê? Para que vise a glória de Deus. E quando a gente olha o Deus como o segundo Adão estabelecido, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o primeiro Adão ele vem, falha no cumprimento, mas Deus ele levanta o segundo Adão para cumprir todos os propósitos, e a bênção de Deus, ela está estabelecida dentro desta proximidade. Deus nos criou e nos colocou como líderes dos nossos lares. Por isso que eu digo, homens de Deus, conduza a sua família à fé no Senhor. Conduza o coração dos seus filhos ao Senhor. A paternidade humana, ela é uma vocação aliançal. Deve ser vista dentro do ponto de quê? Do equilíbrio, do amor, autoridade. Esse é o ponto que vai despertar o quê? A reflexão. Pois há uma ligação entre o Pai, a natureza e os propósitos de Deus. O Pai, como líder espiritual, ele é o sacerdote da casa. E na perspectiva reformada, o Pai é chamado a quê? A guiar a sua família. A guiar, certamente, a todos que estão inseridos diante dele. Ele tem uma responsabilidade de conduzir os membros ao temor do Senhor, à obediência à sua palavra. Eu costumo sempre citar a minha casa. Tudo que eu faço, os irmãos vão ouvir sempre isso de mim. Tudo que eu faço, eu busco fundamento nas Escrituras. E é isto que Deuteronômio capítulo 6, 7 e 8 vai nos ensinar. O chamado aqui para ser sacerdote é olhar dentro da perspectiva de uma responsabilidade que nós temos de interceder, ensinar e ser o exemplo e conduzir a fé e a santidade. Deus nos chamou para isto, para que nós fôssemos os sacerdotes dos nossos lares. Por isso que eu quero citar um livro apócrifo, tá bom? Que vai só servir como fundamento de ensinamento, tá bom? Não sei se você tem uma Bíblia católica lá, mas não se preocupe não, é só uma citação, tá bom? Diz assim, Eclesiásticos 30, verso 1. E tu, filho, estás forte na lei e na promessa que foi de teus pais? Ele pergunta, lembra-te de que recebeste como todo o dom de Deus, o que tens a obrigação de transmiti-los para que eles venham a ti. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. Essa citação transmite a responsabilidade que nós, o quanto homens, recebemos do Senhor. E Eclesiásticos, só como fim de citação, vai nos dizer que somos obrigados, no sentido de que de transmitir a verdade da palavra, a centralidade das Escrituras. E agora, citando João Calvino, quando ele interpreta Efésios capítulo 6, versículo 4, aquela expressão mais criai-os no temor do Senhor, que eu expus domingo passado, o papel do pai, o dever do pai é criar no temor do Senhor. O sentido aqui é não criar com tirania, o sentido aqui é guiar, conduzir com sabedoria, amor, não exercer a sua autoridade exacerbadamente, mas o sentido aqui é de usar a disciplina para o bem dos filhos. Eu me recordo que domingo passado eu citei o texto grego, quando ele vai dizer que criar, a expressão ali é trefo, tem a ver com nutrir, tem a ver com cuidar, e nós como pais temos que olhar essa perspectiva de nutrição. E me recordo também que falei que os filhos não precisam só de roupas, mas eles precisam de carinho, afeto, cuidado, e isto é a responsabilidade que está inserida sobre os pais. E certamente, meus irmãos, o dever é de ensinar a palavra de Deus, é olhar a perspectiva dos atos, é que os filhos vejam e reflitam, eles olhem para os seus pais e vejam neles um exemplo de fé e de vida cristã.
Olhando dentro desse ponto, eu observo que nós, quanto pais que somos, precisamos ver e conduzir os integrantes da família ao coração de Deus. Isso está distorcido hoje. E aqui, irmãos, a gente observa alguns pontos. O primeiro que eu destaco é que há pais que não disciplinam aos seus filhos. Eu não sei se você já ouviu a história daquela mãe, até aqui de João Pessoa, que o seu filho chegou para ela e disse assim: mãe, eu quero um boneco, tranquilo. A mãe foi lá e deu um boneco para o seu filho. Mãe, eu quero uma bicicleta. A mãe foi lá e deu uma bicicleta. Mãe, eu quero uma moto. A mãe foi lá e deu uma moto. Mãe, eu quero um revólver. A mãe foi lá e deu um revólver. E aquele filho começou a praticar assalto e morreu em um desses assaltos. Os filhos precisam de limites. Eles precisam ouvir não também, para que tenham um ponto de equilíbrio. É disciplina. E a responsabilidade aqui é paternal, é o equilíbrio, é o amor, é a sabedoria. Isso deve refletir a forma como Deus ele nos trata. Por isso que eu digo, irmãos, vez por outra, Deus ele vai nos dizer não. Você vai chorar, vai ficar com birra, vai bater as pernas, mas o Senhor, na sua soberania, vai dizer não, porque Ele tem um propósito. E quando a gente olha textos aqui, em Provérbios, por exemplo, capítulo 13, versículo 24, Salomão, ele vai dizer: quem retém a vara do castigo, odeia o seu filho, mas quem ama, procura corrigi-lo a tempo. Pais, é dever meu, é dever seu, corrigir ao seu filho enquanto há tempo. Os dias que estamos vivenciando são dias desafiadores. Por isto, meus irmãos, que Colossenses capítulo 3, versículo 21, Paulo nessa mesma linha de pensamento, ele vai dizer: pais, não irriteis aos vossos filhos, não os desanimem. O sentido aqui é olhar a palavra. Nós não devemos deixar as coisas correrem soltas, mas o sentimento aqui é olharmos e trazer correção para o bem. Toda correção é para o bem. Quando você olha a estrutura de Israel, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer que os pais os corrigiram de acordo com o que eles pensavam. Deus nos corrige para quê? Para que nós possamos sermos santos. A correção de Deus visa mostrar a realidade da santidade que nós temos que ter em Cristo Jesus. Um reformador, um teólogo chamado Joy Healy, ele é um puritano que interpretou Efésios 6,4 dessa forma: o mandamento não provoqueis a ira tem a ver com o significado de que os pais, eles devem exigir não perfeição impossível dos filhos, mas eles devem usar a sua autoridade no sentido de guiar sem raiva e usar a razão. Quando eu estava olhando o sermão da semana passada, eu tive que aplicar na minha casa, né? Aí quando eu ia pegar brabo com Maressa, eu me lembrei do equilíbrio. Os pais têm que ensinar com amor e equilíbrio. Aí Deus me corrigiu logo, né? A correção começou logo por aqui. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, temos que olhar esses pontos de equilíbrio. A aprovação aqui, ela acontece quando os pais, eles olham para os seus filhos e os tratam de forma muito dura, ao ponto de provocar iras neles. Mas o sentido é ter o ponto de equilíbrio. A disciplina visa corrigir erros. A disciplina, ela visa preparar os filhos. A disciplina, ela visa os filhos para que eles não entrem em caminhos que não sejam da vontade de Deus. Por isso que eu trago um conselho aos filhos: ouçam aos seus pais. Ouçam, porque os pais são boca de Deus
para você aqui nesta terra. A disciplina, ela deve ser feita com o objetivo de formar o caráter de Deus, não de punir. Por isso, e o Joy Healy, ele nessa mesma linha de pensamento, e o Thomas Bruskin, né? Ele olha em 3 perspectivas. A primeira diz que a disciplina é como um remédio. Por isso que nós temos a missão de disciplinar. A disciplina como remédio, ela visa o quê? O amargor do calor do momento. Ela é amarga no sentido momental, mas também ela traz saúde e bem-estar a longo prazo. Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém. Mas a disciplina, ela é essencial. Assim também é aplicado à igreja do Senhor. Deus, Ele ama a sua igreja. Ele se entregou por ela. E nós, olhando o Thomas Bruskin, ele dizendo a perspectiva de como deve ser selado esse ponto de disciplina, ele visa os filhos devem ser disciplinados para quê? Para que eles não se tornem arrogantes e orgulhosos, desobedientes, sem respeito a Deus e pelos homens. Quando nós falhamos no sentido da disciplina, nós, além de provocarmos a ira aos nossos filhos, eles estão sendo projetados para uma vida de soberba. E isso lá na frente vai prover a queda. A soberba, ela precede a queda, a humildade, a honra. E o Brooks ainda diz, em terceiro lugar, mas se for exercida com amor, com aplicações e com o objetivo de guiar, ela se torna um sinal da graça de Deus na família. Seja um instrumento de Deus para a sua família, no sentido de que a graça alcance e traga transformação, regeneração, que traga transformação vívida e autêntica para a vida dos seus familiares. E aqui, irmãos, eu ainda cito, dentro desse ponto, o que Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, jamais se desviará dela. Aqui, claro que temos um ponto hermenêutico, né, bem divergente, mas eu compreendo que quando a palavra ela é ensinada, ela é exposta e ela é mostrada, a graça de Deus ela se evidencia, a criança ela vai crescendo de forma que ela não esquece dos ensinamentos. Por isso que eu digo a vocês, que a formação dos filhos na fé não é uma atividade ocasional, mas é um momento que devemos refletir diariamente. Ensinai, no caminho, no comer, no orar, no trabalhar. Aqui a ideia, ela deve ser vista dentro de um contexto de compartilhar. Compartilhem a palavra de Deus andando. Compartilhe quando você estiver almoçando, quando você for dormir, conduzindo à escola. Compartilhe a palavra aos corações dos filhos. Por isso que Deuteronômio 6, 7 e 8, dentro do Shema, ele vai nos chamar a pregar em todo o caminho. A função é nossa. E aqui, irmãos, eu ainda trago uma observação. Como pais, devemos educar os nossos filhos. E a educação aqui é para que eles cresçam, desenvolvam, para que eles pratiquem a palavra, para que eles obedeçam de acordo com a vontade de Deus e sirvam ao próximo. A igreja, ela tem a sua relevância na educação, na palavra. A função nossa é ensinar os nossos filhos para que eles creiam na salvação. A salvação aqui, além de não ser obra dos homens, mas como obra de Deus, Lutero dizia que o pai deve ensinar os seus filhos a orar, ler a Bíblia, conhecer a Deus, porque se ele não fizer isso, mais uma vez ele falha na tarefa. A igreja, ela ajuda, mas a educação deve começar em casa. É na sua casa, é lá que deve ser dado os primeiros passos. E é nesse ponto aqui que eu vejo como algo muito importante de como sermos
essa liderança espiritual dentro da nossa casa. E aqui o significado é muito interessante quando ele vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres. E agora vai, né? Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A função do marido é o quê? É se entregar. Amar a sua mulher. Amar a sua esposa. É cuidar dela. É protegê-la. É orar. Como eu falei na quarta-feira, é você ser linha de frente. O que acontecer, opa, estou aqui, é assumir as rédeas. Eu até contei, né, brincando, de um rapaz que estava namorando, de repente, disseram para eles, é um assalto. Aí o rapaz deixou a namorada, e ele está correndo até hoje, né? Então ele já não serve para ser um bom noivo, ou um bom marido, mas o sentido é de cuidar, amar. Efésios 5:12, 5, 25, 26, está ligado dentro dessa perspectiva. Mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, Ele que é o Salvador do corpo. A mulher tem o seu papel na relação, o homem tem o seu papel. Quando o homem ama a sua mulher, quando ele protege, quando ele cuida, quando a mulher ela se submete, não no sentido de estar debaixo dos pés do marido, essa não é a hermenêutica, não é a interpretação. O sentido aqui é quando cada um entende o seu papel, Cristo é engrandecido. O homem ama, a mulher se sujeita. A mulher se sujeita porque o homem ama. E aqui, homens, vai para nós, amem a sua mulher. Cuide dela em todos os momentos. Proteja, a proteja. Seja um homem de Deus, seja este cabeça. Por fim, a mulher ela vai entender que o papel dela de estar sujeita ao marido é cumprir o seu propósito. Deus viu que Adão estava na sofrência, né? Ele observou Adão dando nome aos animais, mas Deus contemplou a tristeza do seu coração e disse para ele: far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mulheres, sejam idôneas na relação com seu marido. Ajude-o, oriente-o, porque o papel da mulher é fundamental para nós como homens. Uma mulher idônea, ela vai compreender o seu marido quando muitas vezes ele chegar estressado, alguma coisa que deu errada, ela vai entender dentro do seu papel de cuidar, de orientar, de trazer palavras, mesmo que nós, quanto homens, sejamos vez por outras, muitas vezes, cabeças duras. E aqui eu não tenho vergonha de dizer, já quebrei muita cara. Minha esposa chegava para mim e disse: Everton, isso não vai dar certo, desconversa, mulher. Vai nada, vai dar tudo certo. Quebrava a cara. Ela dizia: amorzinho, disse, não, mas é sempre ali, do meu jeito, sempre dando errado. E hoje, quando ela diz Everton, eu digo: já sei, está tudo em ordem, não se preocupe, aprendi. O papel da mulher, sábia, auxiliadora, idônea é este, é estar com seu marido, mesmo que muitas vezes ele esteja ali, ó, como cabeça dura. Graças a Deus, os homens aqui são todos tranquilos, né? Agora estão todo mundo olhando para mim, o Egberto chega a estar coçando aqui, né? Mas nós, meus irmãos, precisamos olhar esta base. As Escrituras, elas nos levam a cumprir cada um homem amando, a mulher se submetendo. E aqui Deus, Ele é glorificado. Este é o papel, esta é a base. R.C. Sproul, quando ele está comentando esse texto de Efésios, relacionando ao pai
como poder, tendo domínio, mas o sentido aqui é o pai cria para um sentido de serviço. E o Sproul, quando ele olha Efésios capítulo 5, ele entende uma coisa. A interpretação é que a mulher, como sendo uma mulher de Deus, como um homem que sendo um homem de Deus, que olhando para Cristo, Cristo olhando, se relacionando, o ponto aqui é, Cristo amou. Por isso que eu aplico para as nossas vidas, como homens e como as irmãs que aqui estão, o amor deve ser mútuo, deve ser recíproco. O sentido aqui tem a ver com sacrifício. Há homens que não se sacrificam por suas esposas. E isso ele quebra um princípio, ele erra nisto. O sentido aqui é devotar dedicação, cuidado, é liderar. A forma aqui é para que eles cresçam na graça de Deus. A mulher, por sua vez, tem um papel essencial de quê? Na formação especial de todos os aspectos emocionais dos seus filhos, práticos, educacional. A contribuição da mulher na perspectiva do ensino, ela é indispensável para quê? Para o bom relacionamento e para que os filhos entendam que ele vai ser santificado por meio das orientações. Por fim, meus irmãos, Paulo diz, citando novamente Efésios 5, 25 ao 28, maridos, amai. O sentido aqui, eu creio que Deus está falando com os maridos, né? Ame a sua mulher. Respeite, sobretudo, a sua mulher. Mulheres, vocês também cuidem, amem aos seus maridos. Devote a Deus a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Amar nesse sentido aqui é cumprir todos os propósitos. O homem tem este ponto a qual Deus estabeleceu para ele. A mulher também foi chamada para cumprir, para amar. Você como homem, eu como homem, que amo o meu corpo e cuido dele, assim você deve cuidar da sua esposa. Cuide dela, porque uma coisa eu digo para vocês, e para mim também em primeiro lugar, vai chegar o tempo que a fatura do cartão divino, essa vai chegar. E a Adalberto entende muito disso, né? De fatura de cartão. Como a igreja também. A prestação de contas. E esse ponto aqui, meus irmãos, é muito essencial, porque o Sproul, ele ainda destaca aqui, dentro desses papéis, homem, mulher, paternidade, olhando a autoridade da Bíblia, olhando a responsabilidade, ele diz, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, compreendemos também que Ele é nosso Senhor e Rei e que temos a obrigação de viver de acordo com a sua vontade. Essa relação define quem somos e como devemos agir em todas as áreas da vida, inclusive na paternidade e no relacionamento com as nossas esposas. E aqui eu finalizo dizendo, pais, cuidem dos filhos. Homens, cuidem das suas mulheres, né? Está no plural biblicamente, mas da sua mulher. Tá certo? Calvino, em seu comentário, ele fala sobre esta relação. E nós precisamos compreender que o Senhor nos ensina a cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos na sua palavra. Paternidade, segundo a Bíblia, tem a ver com todo esse cuidado, mas também tem a ver com o amor marital.